kids! Boa tarde, tudo bem com vocês? Como foi a semana? Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estão preparados para mais uma história sobre como é o reino do Senhor, para aprender mais sobre o reino, para colocar em prática? Hoje nós vamos conhecer a história da vinha do Senhor, mas essa história quem vai contar é a tia Sá, tá bom? Antes nós vamos orar. Coloca a mãozinha no coração, fecha os olhinhos, vamos lá? Senhor Deus e Pai amado, obrigada, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Obrigada por mais uma aula em que eu posso aprender mais sobre Ti e como a caminhar. Senhor, eu te peço que o Senhor me livre das coisas ruins que possam acontecer, dos acasos, que o Senhor me ajude a caminhar nos caminhos difíceis. Me ensine a reter a Tua palavra no meu coração. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Vamos para o louvor? Fiquem atentos, viu? Vamos aprender um louvor sobre como Deus é bom. Um beijo e até daqui a pouco. O
Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Samanta, mas como todo mundo já sabe, pode me chamar de tia Sá, né? Agora não tem mais jeito, né? Tia Sá. Então, a tia Sá hoje vai contar mais uma história para vocês. A história que a gente está contando para vocês, a gente vem contando parábolas. Parábolas significa as pequenas histórias, e era isso que Jesus fazia naquela época, no tempo dele. Ele ajuntava os discípulos e contava a parábola. Hoje nós vamos contar a parábola da vinha, que significa a parábola dos trabalhadores da vinha. Vocês sabem o que é uma vinha? Vinhas são locais aonde cultiva uva, e aí as uvas eram naquela época usadas para fazer vinho. Hoje a gente usa a uva para bastante coisa, mas naquela época era mais usado para fazer vinho. Agora a tia vai contar a história para vocês, mas o que eu vou contar para vocês é a história dos trabalhadores da vinha, que foi o que Jesus ensinou os discípulos deles. Jesus ensinava nessa parábola que ele queria dizer com essa história que como seria o reino dos céus. E então ele comparou o reino dos céus com os trabalhadores de uma vinha. Certa vez, um dono de uma vinha saiu às 6 horas da manhã, muito cedinho, para procurar trabalhadores, porque ele não tinha empregado o suficiente para fazer aquela colheita daquela uva. Então ele foi numa praça, e naquela praça na cidade da época, tinha bastante gente procurando emprego. Hoje aqui, no nosso tempo, a gente vai em agência. Naquela época era numa praça. Então, chegando lá, ele contratou um grupo de trabalhadores. Nesse grupo de trabalhadores, ele disse que ele ia contratar as pessoas por um denário. Denário naquela época era uma moeda, e essa moeda ela não era nem de ouro, mas ela era de prata, e era o que valia mais dinheiro. E isso significava que quem ganhasse um denário, significava que ela já ganhava uma boa quantidade de dinheiro, né? E era por um dia trabalhado. Então foi assim que o trabalhador contratou o seu primeiro grupo de empregado. Quando foi 9 horas da manhã, ele viu que ainda ele precisava de gente, que ainda não era o suficiente. Aí o que ele fez? Ele foi e pegou naquela praça mais um grupo de trabalhadores. Aí às 9 horas ele contratou mais um segundo grupo de mais alguns trabalhadores. Quando foi meio-dia, ele também percebeu que ainda era pouco, que ele tinha mais uva para ser feita tinha mais uva para ser tratada, para passar pelo processo de colheita. Então ele foi e pegou mais um grupo de trabalhadores. Aí a hora foi passando, e aí quando deu 3 horas, o mesmo ocorreu. Ele verificou que ainda tinha muita colheita para fazer, muita coisa para fazer. Ele foi e contratou mais um grupo de trabalhadores. Mas ainda assim, ele não estava contente e ele precisava de mais trabalhadores. Quando foi às 17 horas, ele contratou mais um grupo. A gente vai pular. Aí, isso já tinha dado quase 12 horas, que seria o período que contratava as pessoas para trabalhar naquela época. Que naquela época, os judeus tinham um padrão de trabalho, era das 6 da manhã às 6 da tarde. Então, gente, por volta das 17 horas e 30, ele foi e contratou mais um grupo. Quando deu as 18 horas, o serviço foi encerrado. Aí o trabalhador
né, o dono da vinha, na verdade, pediu que pagasse os empregados. Ele chamou o administrador dele e falou: olha, eu contratei uma moeda, que é um denário, para cada trabalhador, para cada grupo. Então, a gente percebe que foram 6 grupos e ele pagou igual, um denário para cada trabalhador. Quando o administrador foi lá, financeiro, passar a informação e foi pagar eles, os primeiros grupos acharam um pouco estranho. Por quê? Esse primeiro grupo trabalhou muito mais do que esses 2, que trabalharam bem menos. Esses aqui chegaram daqui para cá, sei lá, uns 30 minutos, e daqui para cá, sei lá, 2, 3 horas. Então, assim, houve diferenças de horário de um grupo para o outro. E começou aquela movimentação. Não, porque os que chegaram quase que por último ganharam a mesma coisa que a gente que trabalhou o dia inteiro. Nisso, o dono da vinha ouviu e foi lá conversar com os trabalhadores. Quando ele chegou lá, ele perguntou: tá acontecendo alguma coisa? Vocês querem perguntar alguma coisa para mim? Aí ele disse, os primeiros grupos perguntou: por que o senhor pagou igual para todo mundo? E ele disse: por que eu não deveria pagar igual para todo mundo? Mas a gente trabalhou mais que eles. Aí ele falou assim: aí que tá o X da questão, né? O problema é que vocês não conseguem enxergar. Eu contratei todo mundo igual. Todo mundo eu contratei por um denário. Eu não disse que para vocês seria um valor e para o outro seria. E não perguntei o tempo de trabalho que vocês queriam fazer. Entendeu? Se iam trabalhar 6 horas, eu contratei e assim, eu como dono da vinha, entendi que não era justo. Só porque os primeiros chegaram mais cedo e os últimos que trabalharam um pouco menos não ganhar igual. Eu quis manter a igualdade para todos. E assim, crianças, é no reino do céu. O nosso Senhor Jesus e Deus, é assim que ele faz. É isso que Jesus tentou passar nessa história. Que tanto o último quanto o primeiro merecia ser tratado igual. E é o que Jesus ensinou para os seus discípulos, que não importa quem vai justificar alguma coisa lá no reino do céu, é Deus. Ele não importa quem ele vai abençoar primeiro, se é quem chegou primeiro ou quem chegou por último. Para ele a bênção é igual. Por isso que quando a gente fala que o tempo de Deus não é igual ao nosso, é isso mesmo. E no reino dos céus, quando a gente for para lá, é exatamente isso. Não vai importar quem foi primeiro ou quem foi por último. Deus vai tratar todo mundo igual, da mesma maneira, não importando quem. E aqui ele abençoa cada um à sua maneira. Até porque nem sempre o que eu peço é o que você quer. Então, Deus já dá pra gente cada um tem o que pedir. Tem uns que pedem mais saúde, tem uns que pedem situação financeira, tem uns que pedem sossego dentro do lar. Então é isso. Quem faz sempre, e é sempre da maneira dele, é Deus. E a gente tem que lembrar que a boa vontade dele é sempre boa e agradável para todos, tá bom? Então vocês vão ficar depois com o versículo, com a tia Ana. E eu tenho mais uma coisinha para vocês. Sabe aonde está essa história? Tá contando ela igualzinha a tia contou na Bíblia. Tá em Mateus 20, do 1 ao 16. Pede pro papai, pede pra mamãe ler para vocês. Vocês vão adorar as parábolas. Então, um beijinho para vocês. Fica daqui a pouquinho com a tia Ana, hein? Tchau! Olá, galera, tudo bem? Sou a tia Sabrina. A tia Sabrina hoje veio trazer uma tarefa prática para vocês, para que fique memorizado, né? Que vocês sempre se lembrem da história que a tia Samanta contou, para vocês lembrarem do versículo que a tia Ana contou, tudo bem? A gente vai precisar de um recipiente assim, ó, transparente, tá bom? A gente vai fazer com a uva, já que a gente está fazendo sobre a parábola da uva. E nós vamos precisar de um pouquinho de arroz. Pede ajuda para a mamãe e para o papai, tá bom? Que vocês falam assim: mamãe, vou ensinar uma coisa para vocês. Em vez de contar a história, nós vamos fazer na prática. Então, vamos imaginar, criança, que esse pote aqui é a nossa vida.
Uma hora tá transparente, ó. Uma hora tá meio sujinho, com marca de dedo, que é assim a nossa vida. Uma hora pode estar cheio, uma hora pode estar vazia. E assim é a nossa vida. E nós vamos imaginar, criança, que esse arroz aqui é as nossas prioridades. São o que nós priorizamos, tá bom? Então vamos lá. A gente vai colocar aqui, ó, nesse recipiente aqui, ó, a nossa vontade de ter um emprego, de trabalhar, de estudar, de ter saúde. São as coisas que a gente prioriza. A vontade de ter carro, de ser alguém na vida, que é o nosso caso, né? De ter família, construir família. Então essa aqui, o arroz nada mais, nada menos do que simboliza para nós as nossas vontades, tá bom, crianças? E a uva vai simbolizar aqui para nós as coisas que a gente tem que fazer para o reino, em prol de Deus, das palavras que Deus nos ensinou. Porém, gente, está acontecendo alguma coisa aqui. Nossa, não está cabendo. A nossa uva está sobrando. Parece que as prioridades de Deus estão passando. Tá certo isso? Será que essa é a vontade de Deus para a nossa vida? Não é não, né, crianças? Lembra quando as tias falou de prioridade? Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Como que funciona isso? Então, a tia vai colocar de uma maneira bem simples para vocês. A prioridade aqui seria de Deus, mas tá caindo do pote. Vamos colocar as prioridades aqui agora. E a gente vai fazer uma mágica. Às vezes, a gente tem a impressão que as nossas vontades têm que vir primeiro, mas não. Se a gente colocar o reino de Deus em primeiro lugar, fazer as coisas para Deus, olha como tá cabendo de crianças, olha, vai caber tudo direitinho, parece, né? Nossa, a vontade de Deus, as coisas para Deus coube direitinho no pote, não coube? A tia Sá tá dando uma ajeitadinha aqui agora, porque Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele também nos permite que a gente acrescenta as nossas vontades. Então, lembra aquelas nossas vontades, aquelas prioridades que a gente quer ter? O carro, emprego, família, bens materiais, um pouquinho de lazer, que é sempre bom poder passear. Nossa, mas parece que tá cabendo. Será que vai caber todas as nossas vontades junto com as coisas do reino? Eu acho que sim. Olha, crianças. Vocês percebem que não tem um grão fora? Nenhuma das nossas vontades ficou fora? Sabe por quê, crianças? Quando a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar, a gente consegue acrescentar nossas vontades. A Bíblia fala que tudo que a gente pedir, Deus acrescenta e dá em dobro. Olha aí. Quando a gente priorizou a vontade de Deus, coube tudo. Mas quando nós colocamos as nossas vontades primeiro, não sobrou espaço para as coisas de Deus. Então é assim que tem que ser na minha e na vida de vocês. Tá bom, crianças? Essa foi a atividade. Façam aí para a mamãe e para o papai, porque parecia que não ia caber tudo, né? No começo não coube. Mas a gente inverteu a prioridade. A gente mostrou que a ordem muda sim, porque era a prioridade. Primeiro o reino, depois a nossa vontade. E a gente conseguiu ter tudo, porque esse é o nosso Deus bom, entendeu? Que cuida de nós e que nos ama. Ele nos permite ter tudo, desde que a gente também coloque ele como prioridade na nossa vida. Tá bom, crianças? Um beijo da tia Sá. Volto daqui a pouco para vocês com uma atividade para vocês fazerem em casa. Tchau! E aí, galera, vocês gostaram da história que a tia Sá contou? Vocês viram como no reino de Deus, a história da vinha, que representa o reino de Deus, nós não somos reconhecidos pelos nossos méritos ou por aquilo que nós fazemos? Não importa quem começou, não importa quem terminou, se deu certo. O Senhor, Ele não nos recompensa de acordo com aquilo que nós fazemos. Nós somos recompensados de acordo com a graça dEle. Por isso, não fique triste, com ciúmes ou com inveja, quando algum amiguinho seu for recompensado da mesma maneira que você.
Antes, se alegre, porque o Senhor, Ele nos ensina a ter um coração gracioso e abençoador. Então nós precisamos ficar felizes quando as pessoas são reconhecidas da mesma maneira que nós. E é isso que nós precisamos colocar em prática, o amor de Cristo em tudo aquilo que nós fazemos, tá bom? Hoje a tia Ana vai fazer uma atividade de memorização do versículo, diferente da atividade prática, tá? O versículo de hoje está lá em Mateus 20, 16, que diz assim: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Bem igual àquilo que nós aprendemos na historinha que a tia Sá contou. Tia Ana, mas como assim? Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos? Porque no reino de Deus nós seremos recompensados igualmente. Aqueles que aceitaram a Jesus e o servem verdadeiramente com amor, com temor, que tem carinho por aquilo que faz, o Senhor vai nos recompensar da mesma maneira. Nós herdaremos o reino de Deus igualmente, tá bom? Então vamos, a tia Ana vai fazer uma atividade. Aqui tá assim, repita o versículo dançando. Assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Vamos para a próxima? Quero ver todo mundo dançando também, viu? Repetir o versículo com a mão na cabeça. Assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Fiz dançando e fiz com a mão na cabeça. Vamos repetir mais uma vez? Repetir o versículo com as mãos nos olhos. Ixi, agora vai ter que ser memorizado mesmo. Assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. Deu, galerinha? Nós fizemos 3 vezes repetindo o versículo, mas a tia Ana colocou várias brincadeiras aqui. Repetir o versículo de um pé só. Assim, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Tem também para nós fazermos andando, tem sentado. Repetir o versículo pulando. Repetir o versículo batendo as mãos. Repetir o versículo lendo a Bíblia. Você pode repetir o versículo andando. Você pode repetir o versículo papai para mamãe. O importante é memorizar a palavra, guardar ela no seu coração, para que sempre que você precisar lembrar, o Espírito Santo vai trazer à tona, tá bom? E você vai lembrar a palavra do Senhor. Legal, galera? Vocês gostaram? Agora vamos repetir sempre, tá bom? Antes de dormir, quando acordar, é sempre bom a gente colocar a palavra do Senhor em prática. Um beijo, galera. Tchau! Olá, crianças, tudo bem? Tia Sabrina voltou e a tia Sabrina fez essa atividade aqui para vocês. É um labirinto. Eu quero que vocês pintem. E aqui, galerinha, vocês vão contar pro papai e pra mamãe, né? Quem foi que saiu de madrugada atrás dos trabalhadores, né? Lembra lá que a tia Samanta contou a história? E a pessoa foi procurar? Foi procurar alguém para limpar a casa? Foi procurar alguém para cuidar das ovelhas ou para trabalhar no vinhedo? Aí vocês traçam o caminho aqui bonitinho, posta lá para nós nas nossas redes sociais, façam as atividades na semana. Então marca a gente lá no Instagram, no Facebook. A tia Sá vai deixar disponível o link aqui para vocês, tá bom? Tá aqui embaixo, do link, vocês estão vendo? Aí vocês pedem para mamãe e papai clicar, imprime boa atividade para vocês. A tia Sá também vai aproveitar e vai encerrar aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de ter aprendido mais uma vez. Aprendido que Deus é bom, que Deus cuida de nós e que nós só temos que fazer a vontade dele. Que quando a vontade dele está à frente de tudo, tudo que a gente quiser
vai dar certo. Então, obrigada, crianças. Espero que vocês tenham gostado da nossa atividade, que vocês tenham gostado da história, do versículo que a tia Ana fez. A tia Ana tá sempre dançando, né? Será que a tia Ana gosta de dançar? Eu acho que sim, hein? Então, uma boa tarde para vocês, um bom domingo, uma boa semana e que o Papai do Céu abençoe todos vocês. Amém? Tchau!